Olá, galera do oitavo ano A, como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos falar sobre o assunto sujeito, tá bom? Marcos, o que é um sujeito? Como identificar um sujeito? Quais os tipos de sujeito? Calma, que eu vou explicar tudo direitinho agora, certo? O sujeito é o elemento a respeito de quem se diz alguma coisa. É o termo da oração sobre o qual incide a informação prestada pelo predicado. Quando eu digo eu não contaria essa história familiar, o eu que está em vermelho é o meu sujeito. Quando eu digo meu bisavô nada ouviria e seguiria na caçada, o termo em vermelho que é meu bisavô também é o meu sujeito. Vamos entender por quê? Mas antes vamos entender uma coisa. Existem três maneiras de identificar o sujeito de uma frase, ok? Existe o método da pergunta, existe o método da concordância e existe o método da substituição. Vou explicar um por um e isso vai lhe fazer entender como é fácil encontrar um sujeito. No método da pergunta, para encontrar o sujeito, faz-se a pergunta quem para pessoas ou o que para coisas ao verbo. Eu vou perguntar ao verbo quem ou o que antes do verbo, certo? Não pode ser depois dele a pergunta. Quando eu digo assim, eu não contaria essa história familiar, eu faço a seguinte pergunta: quem não contaria essa história familiar? Logo me vem a resposta olhando para a minha frase, o eu. Então, esse eu é o meu sujeito. Quando eu digo meu bisavô nada ouviria e seguiria na caçada, eu lhe pergunto: quem é que nada ouviria? Meu bisavô. É uma resposta que vem de primeira em nossas mentes. Logo, esses termos aí, nesses contextos, são o sujeito das orações, tá bom? Também existe o método da concordância. É aquele que o verbo precisa concordar com o sujeito em número e pessoa, certo? Por exemplo, quando eu digo assim, eu não contaria essa história familiar, eu tenho um sujeito, o eu, que está na primeira pessoa do singular, e eu tenho o verbo contaria, que também está na primeira pessoa do singular. Jamais poderia ser eu não contariam. Por que não poderia? Porque ambos estão em situações diferentes. Eles não conseguem concordar, certo? Em número e pessoa, tá bom? Então é por isso que é importante observar a concordância. Tá vendo? Depois nós temos o método da substituição. O sujeito é o termo não preposicionado que, quando de terceira pessoa, pode ser substituído por ele, ela, eles ou elas. Quando eu digo assim, uma moça apareceu bem no último instante. Esse termo uma moça pode ser substituído por uma daquelas palavras que eu disse, ele, ela, eles ou elas? Pode, pela palavra ela. Logo eu sei que uma moça é o meu sujeito, certo? Meu bisavô nada ouviria e seguiria na caçada. Daquelas palavras que falei ali acima, eu posso substituir a palavra, o termo meu bisavô? Posso, por ele. Ele nada ouviria e seguiria na caçada. Então, meu bisavô é realmente o meu sujeito, tá bom? Antes de darmos prosseguimento, vocês precisam entender o que significa núcleo do sujeito. Núcleo do sujeito é a parte principal do sujeito, é a parte interna, se assim posso dizer. Quando eu digo assim, as crianças da minha rua são educadas, o verbo são está indicando a alguém. Por exemplo, as crianças, no caso, crianças. Então, nesse contexto, crianças é o meu núcleo, certo? Está sendo o meu núcleo do sujeito, o termo crianças, tá bom? E aí vamos para a classificação do sujeito. Existe o sujeito simples, existe o sujeito composto, existe o sujeito oculto e existe o sujeito indeterminado, ok? Vamos conhecer um por um, prestem atenção e vão anotando tudo, viu? Que eu vou cobrar. O sujeito simples, ele é formado apenas por um núcleo. Vejam só, quando eu digo assim, Amaro retirou-se da sala, calado, obscuro, eu tenho aí a seguinte pergunta: quem retirou-se da sala? Amaro. Então eu já sei quem é o meu sujeito. Meu sujeito vai ser Amaro, tá bom? Mas Marcos, por que ele é um sujeito simples?
Porque eu tenho apenas um termo no sujeito. Então, quando eu tenho apenas um termo, logo eu sei que ele é o meu núcleo. Não tem outra pessoa para competir com ele. Agora, na segunda frase e na terceira, eu tenho o seguinte: as duas conversavam baixinho, segredos intangíveis. Quem que conversavam sozinhas? As duas, certo? Entre as e duas, de quem estamos falando? De as, que não tem sentido, ou de duas pessoas? De duas. Então, duas é o meu sujeito simples, certo? Quer dizer, é o meu núcleo, desculpem, é o meu núcleo, certo? Depois, nós temos o sujeito composto, que é formado por dois ou mais núcleos. Por exemplo, na segunda frase que eu gostei bastante. Guilherme e Thales são filhos do Jaime. Então, eu não só tenho o Guilherme ou o Thales, eu tenho o Guilherme e o Thales. Os dois, ambos, são filhos do Jaime. Então, aí eu vou ter o quê? Dois núcleos importantes. Se eu tenho dois núcleos importantes para essa sentença, logo eu tenho um sujeito composto, tá bom? Em seguida, nós temos o sujeito oculto, ou também conhecido como desinencial, elíptico ou implícito, ok? Ele pode ser determinado, mas não aparece escrito na frase. Quando eu digo assim, gostamos de música popular brasileira, logo eu subentendo que o nós gostamos de música popular brasileira. E aí entra aquela questão de concordância que eu disse lá no início. O verbo precisa concordar com o sujeito, mesmo que ele não esteja inscrito aí, certo? Por exemplo, nós gostamos de música popular brasileira. Ou então, eu sou do clube tantas vezes campeão. Tanto nós quanto eu, da primeira ou da segunda oração, não estão escritos, mas nós sabemos que ele existe aí nesse contexto, certo? E por fim, porém não menos importante, nós temos o sujeito indeterminado, quando existe, mas não pode ser definido. Por exemplo, assaltaram um banco na cidade. Mas quem assaltou o banco na cidade? Nós sabemos que foram mais de uma pessoa, porque o verbo está no plural. Mas eu sei quem foi a pessoa? Não sei. É importante salientar que todo verbo que vem acompanhado da partícula se, em alguns casos, ele é considerado como sujeito indeterminado. O se, ele vem aí como uma partícula que pode ser o quê? De indeterminação do sujeito, em alguns casos, e pode ser também partícula apassivadora, que não vem ao caso agora. Quando eu digo assim, vive-se bem em Brasília, nós não sabemos quem é que vive bem em Brasília, certo? Não conseguimos identificar, tá bom? Acredita-se em vida fora do planeta Terra, certo? Mas quem está vivendo fora do planeta Terra? Eu consigo identificar? É um nós? É um eu? É um tu? É um você? Não sei. Não consigo identificar. Então, é importante refletir sobre isso. Eu espero que vocês estejam anotando, porque eu vou cobrar depois nas atividades essas informações que eu estou dando, tá bom? Essa foi a aula de hoje, pessoal. A explicação do que é sujeito e os tipos de sujeito. Logo em seguida, estarei enviando uma atividade para vocês. Espero que vocês me retornem essa atividade respondida até a sexta-feira à noite, ok? Vejam só, na última aula nós produzimos contos, vocês lembram? Falamos primeiro da estrutura do conto e depois eu pedi que vocês produzissem alguns contos para eu fazer a leitura aqui nesta aula. Porém, eu percebi que existem muitos erros ortográficos, muitos erros de concordância, muitas palavras trocadas sem sentido. E aí, o que é que eu fiz? Eu corrigi logo essas palavras e depois, em outra aula, eu pego essas produções e faço a leitura. Lembrem-se de algumas coisas. Por exemplo, quando eu vou usar agente junto, eu estou falando da pessoa, agente de endemias, agente de saúde. Quando eu vou usar o agente separado, eu estou falando do nós, por exemplo. Nós somos, ou então, agente é. Então, o agente, ele vai substituir o nós. E esse agente que substitui o nós, ele é separado. Ele se escreve separado. Não troquem o M por um N. M eu só uso antes de P e B. Só isso, certo? Outra coisa, a vírgula, ela serve para dar uma pausa. Tudo que escrevemos é uma transcrição do que falamos.
Então, quando estamos falando, cansamos e pausamos. Então, a vírgula deve ser colocada no momento das pausas da nossa fala. Existiram alguns contos que colocaram ponto final onde era ponto continuativo, colocaram ponto continuativo onde era ponto final. Mais adiante, nós vamos ter uma aula sobre pontuação. Porém, eu peço que vocês façam o máximo de leitura possíveis, porque quanto mais vocês lerem, mais vocês vão entender sobre pontuação, mais palavras vocês vão conhecer, e aí a escrita de vocês vai melhorando aos poucos, tá bom? Então, até a próxima aula. Sexta-feira eu espero o. Então, até a próxima aula. Sexta-feira eu espero a atividade respondida, certo? Até a noite. Fiquem com Deus.